Pois é, no mercado do boi gordo, o comportamento da precificação da arroba para esse primeiro trimestre do ano era um pouco de atenção. Havia uma perspectiva de potencial escassez de oferta por conta do atraso do boi a pasto, já que choveu pouco entre novembro e dezembro, mas isso não tem se materializado. Sobre esse assunto, falamos agora com o João Otávio Figueiredo, que é analista sênior da consultoria da Tagro. João, nesse momento que dá para se falar sobre as escalas, né, dos abates, as escalas dos frigoríficos e como é que isso tem impactado na precificação da arroba do boi gordo nesse momento. Boa noite, João. Boa noite, sempre prazer falar com vocês do Canal Rural e poder dividir um pouco do que a gente está contando no mercado nesse momento. De fato, como você muito bem comentou, tinha uma perspectiva um pouco mais construtiva para esse início de ano. Acho que a mensagem da precificação da arroba do boi gordo para o começo do ano é de estabilidade. O indicador do boi gordo da Tagro vem gravitando entre 240 e 250, hoje fechou 245, mas a gente denota que nesse momento tem um pouco de pressão de baixa. Tinha uma expectativa do mercado que a escassez que poderia ocorrer devido a um atraso do boi a pasto, choveu muito menos em novembro e dezembro, então esse veranico aí poderia fazer com que o boi a pasto atrasasse, e realmente a gente notou que as escalas ficaram no viés de baixa, mas um viés de baixa que não permitiu com que as indústrias aumentassem esse preço, então estava com escalas ainda confortáveis, então o preço ficou em estabilidade, e a preocupação que se tem agora, nesse momento que a gente tem a demanda aquecida, carnaval, volta às aulas, o preço pode continuar tendo uma sustentação firme, mas o pecuarista, a cadeia como um todo, está atenta para o chamado primeiro giro do confinamento. Abril, maio, a gente percebe aqui em São Paulo, os confinamentos já estão mais cheios, a gente teve reposição mais barata, a gente teve um carrego do milho aí, conseguiu comprar uma janela de oportunidade boa no passado, então pode ser que a oferta continue mais pressionada em maio e esse mercado pode patinar de novo. Você tem girado o interior de São Paulo aí, né? O que você pode, não sei, obviamente você deve ter observado aí a questão dos confinamentos, né? Como é que anda isso? Porque esse é um termômetro importante para a gente saber, de repente, né, como é que fica a precificação para o segundo trimestre desse ano. Perfeito, a gente está aqui correndo o estado de São Paulo nesse momento, a gente tem um trabalho de indicador do boi da tábua na estrada, a gente começou domingo, saímos de Ribeirão, estamos sentindo a rancharia, eu parei agora para atender o canal rural aqui com exclusividade, então a gente está muito entusiasmado e que a gente percebeu que os confinamentos tiveram muito prejuízo no ano passado. O boi saiu de 290, chegou ao piso de 196 em São Paulo, então muitos pecuaristas ficaram mais estimulados, mas esse ano a gente percebeu que ficou um pouco diferente. Os confinamentos nesse momento se encontram mais cheios e devem acarretar uma oferta mais expressiva no final de abril, maio, deve chegar essa conta. O fato é que o ciclo pecuário é soberano. A gente está no momento de baixa, não tem muito descarte fêmea, então a oferta continua pressionada. A demanda pode ajudar, o mercado interno está aquecido, o boi está com competitividade em relação a outras proteínas. O segundo semestre tem muitas incertezas, como é que vai ser o mercado de exportação, como é que vai comportar o preço de insumos, principalmente milho e reposição. Já não se encontra milho tão barato mais, o milho realmente já ficou num patamar de preço mais elevado, e reposição ainda tem uma oportunidade de compra interessante, mas o pecuarista que está nos ouvindo está fazendo essa conta e nesse momento talvez seja um momento interessante de rentabilidade. Agora em maio pode ser que a gente tenha uma pressão de oferta, mas a gente também não enxerga o boi voltando muito para trás. Mesmo com esse incremento de oferta, a gente não deve ter aí, tudo indica que vai ter um mercado mais equilibrado esse ano. Depois de um ano de 23 de muita volatilidade, o mercado 24 em condições normais de temperatura e pressão, se não tiver um embargo da China, algum caso exógeno, a gente deve ter um mercado em estabilidade esse ano. Pois é, você citou a China, né, que é sempre um fator muito importante no ponto de vista da demanda, e o dólar nesse momento, nesse patamar que a gente acabou de divulgar, né, 4,94, 4,93, é um patamar que ainda torna a carne brasileira competitiva, e como é que anda o apetite dos chineses em relação à nossa carne, hein, João? É interessante observar esse ponto, é bem relevante na conta. Ainda é muito precoce para dizer, a gente está agora começando o ano, as primeiras semanas de embarque foram positivas, a gente compra a cota nos Estados Unidos, outros mercados que o Brasil também exporta. Os chineses indicaram que esse ano, momentaneamente, deve reduzir um pouco a importação de carne bovina. Os preços de carne bovina não atacados na China não estão tão interessantes, os dados macroeconômicos da China como um todo não estão tão entusiasmantes para o mercado, então isso deve impactar o mercado de proteína bovina. Mas o segundo semestre a gente pode ter uma reversão disso, né? As compras podem melhorar e o Brasil, em relação a outros competidores, nesse momento tem a vantagem competitiva. A Argentina tem questões geopolíticas que podem ter um pouco de estresse em relação à China. A gente viu o Milei apontando aí que pode sair dos BRICS, a gente não sabe como é que vai ser a relação, é muito cedo o governo argentino ainda. Estados Unidos, que é um outro concorrente importante do Brasil,
ataca o ciclo pecuário oposto do Brasil, vão precisar reter firmas esse ano para conseguir ter incremento aí nos seus abates. Então, o Brasil, nesse momento que o mercado está um pouco complicado, os principais países asiáticos, China, Coreia do Sul e Japão, que importam mais de 50% da carne global, eles estão aí no momento delicado. Mas, se esse mercado aquecer, o Brasil hoje a gente tem a arroba mais barata, a gente tem um boi muito competitivo e também temos escala que os chineses precisam para atender. Então, a gente vê que 28 plantas foram colocadas à auditoria, os chineses já estão se preparando para potencialmente habilitarem mais plantas para exportação. Então, acho que é um fator consultivo para o mercado de exportação que pode aquecer no segundo semestre. Mas, por enquanto, o preço está estável entre $4.500 a tonelada. Perfeito. Eu conversei com o João Otávio Figueiredo, analista sênior da consultoria da Tagro, que gentilmente nos atendeu nessa sua viagem pelo interior de São Paulo. Obrigado, João. Uma boa noite e até uma próxima. Muito obrigado, contem conosco. Sempre um prazer falar com vocês.